Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Shazam? Boa noite, Gotham, ou melhor, boa noite, Filadélfia. Hoje estamos aqui nos reunindo para falar sobre o filme do Shazam. E para isso a gente trouxe aqui nossa bancada de sempre, composta por Leonardo Vicente. Boa noite, saudosa Fawcett City. Nosso amigo Roberto II. Finalmente a DC tá fazendo heróis heróicos. Meu co-apresentador André Panceira. Finalmente um filme da DC que você reflete mesmo a DC assistindo. E hoje aqui pela primeira vez no podcast, um convidado aqui de luxo. O Ivan Costa, um dos grandes nomes por trás da CCXP, por trás da Chiaro Escuro, curador de diversas exposições atualmente, da exposição que está rolando no MIS, sobre quadrinhos. Então, Ivan, uma grande honra ter você aqui no nosso humilde podcast. Oi, pessoal, obrigado a vocês pelo convite. É muito legal estar aqui pela primeira vez e para falar de Shazam, né? Isso aí. E este que apresentou todo mundo, o cara que está vestido totalmente de vermelho e com uma bota dourada, Carlos Vasquez, oi JT. Shazam, carai. E hoje, cara, a gente vai falar de um filme que a gente até, o Roberto e o Bud já soltaram um vídeo, um monte de gente tá falando por aí, que é a gente vendo a DC fazendo o trabalho que deveria ter feito há muito tempo, né? Finalmente fazendo um filme que honra o personagem, todo o seu garbo e sua importância. Eu queria começar pelo nosso convidado, Ivan Costa, que eu sei que, de uma certa forma, esteve envolvido no filme. Eu vi ele ali com o Zachary Levi, né, o ator que faz o Shazam, entregando pra ele a arte original do pôster feito por Ivan Reis pro filme. Ivan, conta aqui um pouco pra gente qual que foi seu envolvimento nisso e depois já as suas primeiras impressões sobre o filme. A Chiaro Escuro, bom, a gente representa um monte de artistas, e entre eles o Ivan Reis, o Joe Prado e o Marcelo Maiolo, que foram convidados pela Warner aqui do Brasil para fazer uma arte promocional do filme do Shazam. Então eles fizeram essa ilustração que foi usada em um brinde distribuído no stand da Warner durante a CCXP de 2018 e então essa arte acabou aparecendo bastante ali dentro do evento e a arte original eu ganhei de presente do Ivan Reis. Então eu aproveitei o evento para levar essa arte não para entregar para o Zachary, mas para pegar o autógrafo do Zachary na arte. Então a arte está muito bem guardada comigo. Eu gosto muito de Shazam. Shazam é um dos 3 personagens favoritos para mim. É um grupo que inclui também o Batman e o Aquaman. Então eu estou numa fase ótima. Aquaman acabou de ter filme, o filme é excelente. Shazam acabou de ter filme também. E a gente vai falar sobre o filme ao longo desse podcast. E o filme é demais. É isso aí, pô. Que maravilha, hein? Ser fã de Aquaman e de Shazam nessa época. A gente tá nessa também. A gente fez um programa ali sobre a história do Aquaman, sobre o filme do Aquaman. Todo mundo aqui adorou. Eu falei que achei excelente também. O Roberto fica tirando sarro de mim por isso, que ele achou muito bom, mas não excelente. Exato. E temos a tabela da BNT pra confirmar. O André fez uma tabela colocando que ele colocou ótimo abaixo de excelente. Falei, não, pera lá então. Pô, quem ouviu o programa anterior que a gente fez sobre a história do Shazam, do Capitão Marvel, né, pra quem é das antigas, viu como a gente gosta desse personagem, como a gente tem um carinho especial e como a gente esperava algo de alto nível pra esse filme. E eu acredito que eu falo por todos aqui ao falar que a gente não se decepcionou, que a gente ficou bem feliz com o resultado. Roberto, você que discordou comigo um pouco sobre a opinião do filme do Aquaman, você concorda com a opinião sobre o Shazam? Olha, eu acho Shazam hoje o melhor filme desse universo da DC, até o momento, né? Eu gostei bem mais que Aquaman. Aquaman pra mim tinha ficado abaixo de Mulher Maravilha ainda, então, assim, pra mim, ir ver Shazam só ia ter saldo positivo, porque eu fui sem expectativa nenhuma, eu não sou tão fã do personagem assim, então se fosse um filme ruim eu não ia sair, tipo, sei lá, se fizessem um filme ruim do Homem-Aranha, tipo, espetacular Homem-Aranha 1 e 2, mas eu falei que, lógico, eu não tô comparando a grandeza dos heróis, mas eu acho que pra mim foi como se eu fosse assistir Guardiões da Galáxia, sabe, a primeira vez,
E, cara, o que a Marvel tá fazendo, sabe? Se for ruim, tanto faz, mas se for bom, vai ser um saldo muito positivo. E muito mais do que isso, né? Na introdução eu já falei, pra mim, Shazam foi a primeira vez que eu vi um super-herói heróico de fato na DC, por mais que eu tenha gostado dos outros filmes, e eu acho que eu vou exemplificar isso mais pra frente aí no decorrer do programa. Maravilha. E você, Bud? Que você concorda com a gente? Achou o filme excelente, filme de alta qualidade? Eu achei excelente, mais do que ótimo. E eu fui com uma expectativa boa, não tão alta, porque a gente ainda está se acostumando a se acertar. Agora a gente já teve alguns acertos seguidos. Acho que a gente pode começar a ter um sentimento da coisa tá andando mesmo. E o Shazam, ele, mais do que todos os outros, o Aquaman para mim já tinha começado isso para valer, de ser um filme menos sombrio, respeitando mais o lado, o cantinho do personagem dentro do universo de si. E o Shazam faz isso muito mais, muito melhor e de um jeito totalmente diferente. Você falando muito mais, muito melhor, eu lembrei da Capitã Marvel, né? Pareceu mais alto, mais rápido. Muito bom. E você, André? Bom, eu adorei o filme, né? Eu fui com uma expectativa meio que alta, porque é um personagem que eu gosto demais e pelas primeiras imagens, por mais que nas fotos a roupa dele parecia esquisita no começo e tudo mais, quando veio o primeiro trailer eu já fiquei, era tudo que eu queria ver num filme da DC e principalmente no filme do Capitão Marvel, né? Do Shazam. Então, assim, eu ao mesmo tempo que eu tava com expectativa alta, eu tava com receio de chegar lá e me decepcionar muito. Né, porque a DC consegue fazer isso, apesar de eu ter gostado muito de Mulher Maravilha e ter gostado também de Aquaman, mas você sempre fica com aquele pezinho atrás. Mas quando eu vi o filme, cara, eu me diverti demais, né? Eu ri de quase todas as piadas, até as mais imbecis. Então, pra mim, o filme foi tudo o que eu tava esperando. Eu gostei demais. Muito bom. Então, agora que vocês já ouviram nossas impressões gerais do filme, né? Agora a gente já abre pra falar mais detalhadamente. Então, se você não quer spoiler, não quer nada, é essa hora de sair, porque a gente vai começar a falar. E eu vou começar falando qual que foi a base do filme, né? A base do filme é bem calcada ali na fase do Geoff Johns, né? Principalmente o primeiro arco ali com desenhos do Gary Frank. Todas as inovações que ele trouxe, a família Marvel, tudo isso foi tirado diretamente de lá. Alguém achou isso ruim? Eu lembro de na cabine mesmo, conversando com o Load, que foi na cabine com a gente, ele achou esquisita a origem. Ele falou, pô, eu gostava mais da origem do pós-crise e tal. Não me incomodou eles seguirem esse estilo do Geoff Johns. Acho que ele conseguiu manter bem essa aura inocente que o personagem pede e ao mesmo tempo atualizou ele um pouco para os dias de hoje. Alguém sentiu falta de alguma coisa nesse aspecto de fidelidade aos quadrinhos ou de ser uma fase, a escolha da fase? Vou começar pelo Ivan, pelo nosso convidado. O que você achou disso? Uma das coisas que a gente mais espera nessas adaptações é que elas sejam fiéis aos quadrinhos. No caso do Shazam, que é o personagem publicado desde a Era de Ouro, tem um monte de fases. Então tem um monte de versões, um monte de adaptações daqui para cá e para lá. No final das contas, eles pegaram a versão mais moderna de todas. O que também tem um outro ganho. Um público que vai ao cinema e eventualmente gosta do filme e quer ver mais sobre esse personagem, ele vai para uma comic shop e encontra histórias que dão continuidade àquilo que eles viram no cinema, de certa forma. A revista mensal do Shazam, que o Geoff Johns está escrevendo, ela tem a família Marvel, tem tudo aquilo que está no filme. Então, é uma conexão filme-quadrinho que não vem tendo, mesmo na Marvel, né, que é tão celebrada no cinema, mas ela tem uma estrutura de universo ali muito peculiar, que não dialoga com os quadrinhos. Essa do Shazam, eles fizeram uma conexão direta. Você tem uma minissérie que é quase que uma adaptação era comum, lembra, quando tinha o filme e a adaptação em quadrinhos, a versão em quadrinhos do filme. Né? Agora, você tem uma história em quadrinhos que é muito parecida com o filme. E então, tem uma ligação dos dois muito próxima e muito recente, porque essas histórias, elas são da época dos 952. Ela começou a ser publicada lá por torno da edição 15 da Liga da Justiça, mais ou menos, porque ela era uma história de backup da revista principal da Liga, originalmente, né? E depois saiu encadernado e tal.
Mas é tudo muito, muito recente. 952, a gente está falando de 2012, 2013, mais ou menos, que essas histórias começaram a sair. Então, isso eu acho uma coisa muito, muito positiva, de ter uma base em quadrinhos tão próxima da HQ e tão recente. É verdade, foi até um comentário que eu fiz com o pessoal na cabine, que esse filme pareceu que eles pegaram toda essa fase do Jones, esse primeiro arco, e melhoraram os pontos que tinham ficado esquisitos. Tudo que me incomodou no quadrinho tá melhor no filme. Então é legal isso, né? Ver uma adaptação bem feita e é uma adaptação direta do arco, né? Que nem você mesmo falou. Ele tá bastante fiel mesmo ao quadrinho do Jones. Bud, você que é o cara que escreve dossiês sobre o personagem, faz um monte de coisa mais aprofundada. O que você achou da escolha da fase? Eu concordo com o Ivan, porque o Shazam, como a gente falou no programa sobre a história do Capitão Marvel, ele é um personagem que foi sendo recriado a cada era, né? A gente conhece a versão clássica da Fawcett, depois, na época da crise de lendas, tentaram recontar a história, e acho que a pior versão foi essa, depois o Jerry Ord, depois o 952, sempre vai mudando o cenário, a gente cada vez é uma cidade, cada vez muda, tiram um pouquinho do teor que era bem mais infantil no começo, então eu concordo que é importante tá de acordo com o que tem nos quadrinhos hoje em dia, tanto que não é só da minissérie, né? As pontas deixadas no filme são todas dizendo respeito ao que tá acontecendo na mensal agora. É coisa que tá começando a ser desenvolvida e já tá interligada com o filme. E o importante disso é deixar o personagem mais atual, menos a gente sabe que tem gente que achava o personagem bobo por ser infantil. Eu acho que o pessoal não entendia que era uma criança. Não é porque ele é bobo, ele é infantil e ponto. Só que desde essa versão do Jones, o Billy não é, vamos dizer, tão crianção. Esse negócio dele, ele tem mais a malandragem da rua, que a gente vê isso logo no começo do filme também. Ele é um pouquinho mais velho comparado antigamente também. Né? Isso é uma coisa que o próprio Jones já começou a fazer na época lá da Sociedade da Justiça, né? Ele põe o Billy levemente mais velha, não só o Billy, como o Fred e a Mary também, que é justamente isso, para não ficar um negócio tão infantil. Só que o lado bom é que o filme soube explorar esse lado infantil pro humor, né? Todo mundo tava fazendo aquela comparação, é a DC tentando fazer um Deadpool. Não é escrachado como o Deadpool e não é o mesmo tipo de humor. É um humor mais pueril mesmo, é um humor que combina com o Shazam. Pera, humor mais sério? É sério que alguém falou que é o humor Deadpool? Não, antes do filme sair. O pessoal tava comparando e falando, isso daí é... Porque você viu os trailers, sempre ele tomando refrigerante, dançando e tal. O pessoal achava que era de se tentando copiar essa forma de Deadpool, né? Mas não tem nada a ver. É um Nossa, humor... nem nos trailers isso me passou. Pra mim, pra gente que conhece, não, né? Mas a gente sabe que o público é meio maluco, tem hora, né? Isso é verdade. Mas realmente o filme é no mínimo 80% da fase dos 952 do Jones. E isso é ótimo, porque o Jones é o cara que tá meio que moldando esse universo de si, né? Ele tá sempre ou na produção, ou no roteiro, ou nos dois. O Shazam, estranhamente, ele não tá no roteiro dessa vez, mas é baseado na obra dele. Então ele que tá moldando tudo. E ele sabe fazer esses personagens serem atualizados. Ele é aquele cara que a gente sabe que é um nerd que nem a gente, que adora os personagens, só que ele sabe que eles precisam vender também, e é a obrigação dele fazer isso. Então ele pega o melhor de todas as fases, mistura ali, põe algumas ideias novas e sempre deixa mais atual, e é isso que a gente tá vendo no filme. Ele fez isso também no Aquaman. Se você tem isso daí, verdade. Esse dedo ali. Porque no Aquaman tem a história do trono, né? Mas tem uma história que ainda não foi publicada e não foi nem criada, na verdade, mas já foi anunciada algumas vezes, então não é, na verdade, um spoiler, que chama Rise of the Seven Seas. Ela já foi aventada em alguns momentos, se as pessoas derem uma googada, aparece alguma coisa a respeito desse Rise of the Seven Seas, que tem a ver com essa história de juntar os vários reinos submarinos, que é uma coisa que não aparece nas histórias do Aquaman, daquelas fases anteriores lá do Jeff, mas que ele já planta ali, já aparece ali no filme. E no Shazam também, como você bem apontou, ele faz uma ponte entre aquilo que já foi publicado, coisas que estão rolando agora,
Então ele dá uma atualizada. É a vantagem de ter alguém que está com a mão nas duas mídias, né? Ele está como produtor de um lado nos filmes, está como escritor nas revistas, isso ajuda a manter as coisas mais conectadas. E sem falar o conhecimento que ele tem do universo DC, né? Isso é o mais fantástico. Não tem ninguém ali que conhece tanto DC e tantos personagens como ele. Exato, é o Sem elo dúvida. que tava faltando, né? Pois Sim. isso traz uma representação mais fidedigna, né, dos personagens, isso ajuda muito. Completamente. Muito bom. Uma coisa que chama atenção, que a gente até comentou no da história do personagem, que a gente fez umas rápidas expectativas no final, é ter saído exatamente na mesma época que saiu o filme da Capitã Marvel, né? Vocês acham que isso foi coincidência? Porque pra mim não foi. Eu não sei se poderia dizer que foi coincidência, cara, mas ainda é sei lá, acho que resquício dessa falta de organização da Warner que parece estar sendo resolvida, sabe? Eles nem brincaram com o nome no filme, né? Acho que seria até arriscado no filme fazer alguma brincadeira com o nome Capitão Marvel. É um personagem que, enfim, galera já escutou o programa de origem semana passada, sabe que a quantidade de processo que envolve esse personagem não é pouca não, né? Alguém sabe que fim levou o processo do aplicativo Shazam? Eu acho que ainda tá rolando, cara. Tá rolando ainda. Eu acho que ainda tá rolando, que ele começou perto do filme sair, e esses negócios Sim. geralmente demoram. É amaldiçoado, né, cara? Cara, o Capitão Marvel não tem um momento de paz, né? Mas... Não, é engraçado, né, que é um personagem clássico que não teve Era de Prata. É verdade. É verdade. Ele não teve, porque ele parou de ser publicado em 53, a Era de Ouro acaba em 56, termina, daí começa a Prata, né? Termina mais ou menos em 1970 e ele volta a ser publicado em 72. Ele pulou a Era de Prata inteira. É verdade. Só, Carlos, da pergunta que você falou, a única coisa que eu acho que eu senti falta, eu gostei muito do filme, mas é algo que não é só nesse filme, eu sinto falta das cidades da DC, sabe? Pô, o Man of Steel tem Metrópolis, tem Smallville, mas falta aquela identidade, sabe? Pra cidade, porque essa sempre foi o grande lance da DC, né? Ele ter as próprias cidades e as cidades terem suas identidades, assim. Então, o Capitão Marvel, eu acho que se fosse Fawcett City, eu sei que não é mais, e ele pegou uma fase dos quadrinhos também que não é, colocou o nome da escola de Fawcett pra dar essa referência, mas eu queria ver, sabe, essas cidades da DC no cinema, sabe? Acho que o mais perto que a gente chegou disso foi Temícera. E Temícera, pra mim, é talvez o melhor mundo que a DC criou nesse universo até agora. Porque a Metrópolis do Man of Steel é genérica, a gente não vê tanto Gotham assim, mas também fica meio genérica, sabe? Eu acho que eu senti falta disso, mas não afeta o filme. Eu continuo gostando muito dele. Atlântida, sei lá, cara. Atlântida é legal, mas não ficou na minha cabeça. Sabe, o visual do Mestre dos Oceanos ficou muito mais na minha cabeça do que a própria Atlântida, por exemplo. Sei lá, faltou um pouquinho, assim, faltou um tchan. Não, mas eu concordo com o Roberto. Tipo, a Temícera eu acho que é muito mais marcante nesse sentido das cidades ali da DC que foram acho que é porque apresentadas. mostrou melhor mesmo, né? Teve cenas dentro da cidade, porque o Aquaman no fim acaba sendo uma luta no meio da cidade e tal, você não explora tanto. É de passagem só, né? É verdade. Mas assim, não foi Fawcett City, mas estava ali, Filadélfia, era tipo, eles pegaram uma cidade comum, americana, onde tipo, ele vai para os primos do Carlos, né, a família Vasquez, e aí que ele é adotado, né, por eles ali, mas já querendo fugir pra encontrar a mãe. Vocês já perceberam que eu tô indo pra trama, porque a gente não falou da trama até agora, né? Sim, então... é verdade. Quiser aquele resumão. Aí, ó, vai, Roberto. Vai, o Roberto você que é o homem do resumo. O homem do resumo. Resumos sinceros, né? o filme começa mostrando pra gente um moleque chamado Silvana. Como é o primeiro nome do Dr. Silvana? Tadeus? Que chama Tadeus. de Ted, né? Ted. E aí o moleque, primeiro que família zoada, né? O moleque é totalmente humilhado pelo pai, pelo irmão, e aí ele é chamado pelo Mago Shazam para ser o seu campeão, só que ele não é puro o suficiente, né? E a gente percebe que o Mago Shazam tá ali fraco, procurando um campeão, e isso gera um trauma na mente do moleque, que ele passa a vida procurando esse mago, e o mago passa todo esse tempo procurando um campeão. A gente é apresentado então para o Billy Batson, garoto que tem a manha das ruas, e ele tá ali, anos depois, ali, uns 30 anos depois, mais ou menos. Por aí. E basicamente ele é um moleque, ele não tem aquela inocência, né, do Capitão Marvel clássico, como a gente conhece, mas ele tem um coração puro, né? No fundo ele é uma boa pessoa, apesar de ficar fugindo de lares adotivos e tudo mais.
até que ele é adotado pelos Vasques, que tem, e isso eu achei um acerto muito legal do filme, mas falarei depois do resumão, que eles têm uma família assim, que eles cresceram em lares adotivos, então eles têm uma casa que recebe, eles cuidam como se fossem filhos, eles se apegam. E nessa o Billy, ele só quer ir embora, ele quer achar a própria mãe, é por isso que ele fica fugindo, ele vai atrás da mãe. E nesse meia nova vida que ele tá já pensando em fugir, o mago chama ele e vira: meu irmão, não tem tu, vai tu mesmo. Então é o que eu tenho, vai lá e vira um herói bacana. E aí a gente Bem isso mesmo. foi tipo, cara, então eu tentei e não vem nada, né? Cara, ou vai ou racha, Sendo que ele tava lá com aqueles filhinhos ricos lá, batendo no Fred, né? Aí ele chega, ele dá uma porrada num deles e eles começam a perseguir ele até ele parar no metrô. Exato, que é ele tá igual fugindo a dos fase... bullies. A fase do Jones. Inclusive, Isso. eu acho que a gente vai comentar mais adiante que tem um filtro muito bom nessa adaptação, assim. E aí o que acontece? O Sylvano, ele acha o caminho, né, pro Shazam. E aí ele aceita os poderes lá dos demônios, né, dos 7 pecados, que no filme é 7 pecados mesmo, né, tem variações como chamam nos quadrinhos. E o Shazam tem que chamar esse campeão, que acaba sendo o Billy Batson, que descobre nos poderes do super-herói de volta a inocência dele, né? Tanto que nos momentos em que ele é Capitão Marvel, ele é muito mais inocente do que quando ele é Billy, né? Que ele já é um adolescente mais maculado ali pela vida. E aí a gente Ele vai fica ver... mais bobão, né? Sim, mas eu acho que isso foi um grande acerto do filme já. Então essa meio que é a trama, né? E aí vai entrar em conflito o Sylvana com o Shazam, porque ele quer os poderes do Capitão Marvel. E... como eu falei, tem uns filtros, porque quem lê a fase do Jones vê que a fase do Jones ela tem várias tramas secundárias que não teria como desenvolver no filme, né? O pai dos moleques ricos, né? A questão do Adão Negro e tudo mais, e o filme ele condensa bem. E olha, vai ser essa trama aqui, até porque o filme ele é bem rasinho, mas raso num tom assim, bem... um tom bom, na verdade, né? É um filme Sessão da Tarde, mas no melhor dos sentidos, que é um filme leve, sabe? É um filme pra família brasileira ver. No sentido assim. de Sessão da Tarde dos anos 80. Isso, anos 80, concordo. 90, que passava Jurassic Park na Sessão da Tarde. Sabe? Isso aí. E assim, o filtro que eu digo ele filtrou bem as tramas secundárias, ele filtrou o lance do Adão Negro, que já havia sido falado que não iria estar no filme, né, em anúncios anteriores, e acho que até pela desconfiança que se tinha no Zachary Levi no início, não seria bom botar ele de embate com o Dwayne Johnson, que é um cara carismático, né, meio que já indicando que a DC talvez queira fazer aquele Adão Negro anti-herói que o Jones fez na Sociedade da Justiça. E o outro, puxando as outras coisas que eu achei bem legais, é a família, né? A família que adota ele nos quadrinhos é uma família branca, e a família em si, ela é variada etnicamente. Nessa, os pais também são de outras etnias, o pai, a mãe, então eu acho que faz todo sentido uma família que vem de lares adotivos e constrói uma família de lares adotivos ter essa diversidade. Acho que é uma mensagem muito importante que o filme passa também. Sim, e uma coisa que me incomodou muito nos posters, o André já falou, que foi o uniforme. Parecia muito borrachudo. No filme funciona perfeitamente, cara. Não me incomoda em nenhum momento aquele uniforme. Concordo. Nas fotos de bastidores estava muito esquisito. O problema é que o uniforme do Capitão Marvel ele é muito aberto, então ele mostra o ombro, e o ombro do ator é muito menor do que o da roupa. Não é tipo a do Superman, que é fechada desde o pescoço só na gola, Sim. Sabe? Aí isso dá uma sensação estranha, mas em ação não se percebe isso. Ficou bom. No termo da diversidade que você mencionou, da família, né, diversidade étnica e tal, eles também plantam o dado do Pedro, né, numa cena muito rapidamente, quando ele sai, né, da casa de strip. Da casa de strip, que ele fala, not my thing. Sim, achei muito bom isso, porque não foi eles só sutil, jogaram né? ali. Só jogaram, assim, tá plantado, é muito rápido, a informação. Né? Foi muito rápido, e não é um comentário explícito, ele só fala, not my thing, e já corta pra outra cena e vai embora. Sim. Mas também ele já coloca uma deixa ali pra uma questão de orientação também, né? Sim, é verdade. Eu não estava lembrando disso, é verdade. Isso é uma coisa, quando eu comentei que eu achei que é uma versão melhorada do Shazam do Jones, são essas coisas, o desenvolvimento dos personagens é muito melhor. Tipo, a irmã, a mais nova, como que era o nome dela? Darla. A Darla, no quadrinho, eles ficam muito falando assim, pô, você chama... Porque tem uma hora, tanto no quadrinho quanto no filme, que o Billy Batson chega pra ela e fala assim, não, você não é minha irmã, sai daqui. E ela não precisa ficar me abraçando toda hora, nós nem somos irmãos de verdade. E aí ela fica mega chateada. No quadrinho, eu achei que ficou muito explicando demais. Depois, tipo, pô, ela veio de um outro lar, ela foi chutada de não sei da onde.
No filme, o Fred só pega ela, vê que ela tá chateada, abraça, aí o Billy se sente meio culpado e ele fala assim, não, relaxa, deixa comigo. Tipo, aquilo já deixa muito claro o que tá acontecendo, que ela tem um trauma e tudo. No quadrinho você fica explicando demais, sabe? Fica meio... Parece filme do Nolan, que o pessoal fala, né? Que fica explicando tudo 1000 vezes. E uma outra coisa, isso daí, tipo, não ter, acho que todas as explicações, casa muito bem com a leveza que o filme tem. Exato. Né? Com aquele ambiente de crianças, aquele ambiente de colégio, sabe? Uma pegada, tipo, bem entre aspas, mas lembra assim um pouco Homem-Aranha, sabe? De estar ali no colégio, vivendo aquela coisa de adolescente, criança. Então eu acho isso muito legal e acho que se tivesse todas essas explicações, ia tornar o conteúdo mais denso e também ia ser mais enrolação. Exato, fica mais implícito, né? Não precisa ficar detalhando tudo. Não precisa. E o Pedro, eles não colocam só isso implícito, né? Porque quando lá pra frente a família Shazam de fato se desenvolve, tem alguns fatores, né? Da Darla ser super rápida, ter a ver com ela não parar de falar e tal. E o Pedro, logo tem uma hora em que o Billy chega em casa que ele tropeça num alter e a Darla fala, deve ser o Pedro, ele tá malhando pra ficar bombado. E ele é o gordo da família, né? E ele é o cara que fica mais forte da família. Então tem um pouco desse lado do poder Shazam trazer aquele lado heróico que é o que a gente almeja, né? Então eu achei legal essa construção. A teoria é que você se torna a melhor versão de você, né? Uhum. Uma coisa que eles não explicam direito no filme, mas que eu achei que ficou melhor assim também, é o lance dos poderes, né? Quando eles se transformam, todos eles em Shazam, cada um se divide ou não? Não, cada um deles tem um poder mais claro, né? Tipo, a Darla tem a velocidade, o Pedro é mais forte. O resto nem fica tão claro, né? A Mary Marvel Mas na HQ tá assim também. A gente deduz, mas eles nunca falam mesmo, de verdade. A Mary Marvel fica sendo atacada por bichos com tentáculos, né? Por que não, né? Então... Mas vamos seguir com a história, então. O que vocês acharam das mudanças no Mago Shazam? Que eles seguem um pouco o que era no quadrinho, né? No quadrinho ele é mostrado como se fosse uma espécie de aborígene, né? Australiano. E no filme ele é negro, né? Eu acho que eles misturaram, bem, a versão antiga com a versão do Jones, sabe? Eles fizeram ali uma mistura mesmo, né? Só que no trailer eu achava que era mais parecido com a versão antiga, porque no trailer ele tá usando roupa branca, né? O Roberto até comentou isso, ficou na dúvida, e no filme ele tá com uma roupa vermelha. Como se ele fosse branca. O último campeão, né? No trailer tava. Eu queria até rever o trailer pra ver se quando o Billy entra, as estátuas ainda estão em pé. Que eu acho que no trailer eles não queriam deixar bem claro que o Sylvana já tinha libertado as estátuas. Então eu acho que no trailer. Né? Não era o Digimon Husum no original. Outro ator chegou a gravar, agora eu não lembro o nome dele. E aí ele foi dispensado e chamado de Digimon. Pode ser que até seja o que foi filmado com o outro que tava nesse primeiro trailer. Eu sempre acho fantástico o nome dele ser Digimon, cara. Achei bem interessante. A personalidade dele me lembrou aquele... Vocês lembram daquele Shazam dos anos 90 que saía aqui numa mensal que chamava Shazam? Que era histórias do Capitão Marvel e da Mulher Maravilha. Lembro. Que o Shazam, o Mago Shazam vai morar no apartamento com o Billy um tempo. E ele é um pouco atrapalhado ao mesmo tempo que, ele não tá acostumado com a vida mundana, assim. E ele faz umas atrapalhadas, às vezes meio, meio tipo entidade no meio dos mortais. E no filme... Se vivesse 5.000 anos sentado num trono, você também ia ficar atrapalhado. Então. Aí no filme, o jeito que ele mas fala... tipo o seu avô aprendendo a mexer no WhatsApp, cara. Isso confunde. O idoso, ele é confuso. E no filme mostra isso um pouco também, né? Ele é serião, mas ao mesmo tempo, às vezes ele usa umas palavras pega no meu cajado. Porra, não, né, cara? Pegue no meu cajado e diga o meu nome olhando no meu olho. Então tem essas paradas. Eu achei muito, muito bem adaptado, muito bem feito, cara, o Shazam. E ele morre, né, cara? De um jeito louco. Assim, ele dissolve na frente dele. Isso é uma coisa que no... Mas no gibi a única vez que ele não morre é na versão do Ordway, né? Todas as outras origens ele morre. É verdade, ele sempre morreu, mas a versão que eu cresci lendo, acredito que a maioria aqui cresceu lendo, que é a versão pós-crise, ele não morria, né? Ele ficava ali, só de boinha. Foi que nem pós-crise, né? Porque teve a pós-crise do Roy Thomas, que é ruim. Essa a gente verdade. desconsidera. É após 0 horas. Mas eu achava que ele ia ficar, meio que nem tem, que a gente falou até no programa anterior,
ele ficar meio, tipo, os fantasminhas de Star Wars, tá ligado? Que nem Eu achei era que ele ia Eu ficar acho de que em ouro. filmes futuros talvez isso vai acontecer, pra ele já explicar a questão dos poderes. Acho que vai ter um Shazam Obi-Wan Kenobi aí. Eu acho que faria bastante sentido, pelo menos. E revendo o trailer aqui, as estátuas já estão destruídas na cena, eu não me toquei no trailer, mas no segundo trailer ele já tá de vermelho. No primeiro tá meio escondido a roupa dele ainda. E outra que eu vendo o trailer me lembrei, como fica bonito aquele logo da Warner e da DC e vermelhão do Shazam, né? Pode ser o meu Fica lado bonitão, comunista? velho. Pode, mas fica bonito. É na DAD. Filme de Soviético Supremo já. Mas assim, outra coisa, eu acho que foi no programa de Batman vs Superman que a gente comentou, de cenas que no trailer parece que vão ser épicas e não são tanto no programa. No filme. Nesse teve, pra mim, mas foi a cena do trailer que todo mundo se empolgou, que é quando ele pula de peito aberto e grita Shazam. Uhum. Ela é impactante, mas não tanto quanto no final, na briga com os demônios, quando ele vai de peito aberto andando pra cima deles e grita Shazam e se transforma andando. Eu acho isso fantástico, assim, né? E principalmente porque aquilo que a gente comentou de ele ficar mais inocente quando ele vira Shazam, eu acho que justamente, é um moleque empolgado, sabe, com o fato de ele ser um super-herói. E justamente o filme contrapõe colocando um Sylvana que ele não chega a ser maniqueísta nesse ponto, mas o Sylvana é completamente psicopata, cara. E isso cria um ponto muito interessante contra o Shazam, e justamente do mago ter acertado, sabe? Porque o que o Billy faz, que não necessariamente é heróico, dele cobrar pra tirar foto, é uma coisa de moleque. O que o Sylvana faz é psicopatia pura, sabe? Então esse contraponto eu acho muito interessante, cara. Muito interessante. Eu acho que ficou bem legal. Não ficou tão maniqueísta. Apesar de, por ser um filme leve, ele poderia ser, sabe? Ele é um filme que não se leva a sério. Então eu acho que ele poderia fazer isso, mas ele não faz. E eu gostei muito. Acho o Mark Strong um excelente ator, cara. E ele tá muito bem no papel de vilão. Ele tá muito melhor como Dr. Sylvana do que como Sinestro, né? Não vamos falar do filme do Lanterna Verde aqui, não. Mas eu acho muito legal porque, tipo, o filme, quando ele inicia com a história do Sylvana, né? E isso que é legal, já não começa com o Billy, ele mostra mostrando todo esse enredo aí do Sylvana que o Roberto falou. Foi inesperado, né? Pra mim foi muito inesperado, achei isso do caralho. Ele tinha vários motivos ali pra ele, tipo, realmente ser um psicopata, porque o pai dele, tipo, tratava ele mal, e o pai dele é o pai do Lex Luthor, vamos lembrar disso. Pois também. Não vamos esquecer, né, desse detalhe. O irmão dele tratava ele muito mal, né? E aí você tem essa chance de ter poderes e tudo mais, tipo, ser mais do que eles, né? O que, com uma mente perturbada daquela, já iria dar ruim, mas você tem isso prolongado por mais de 40 anos, porque o cara ficou desesperado pra encontrar esse momento e adquirir esses poderes. Então isso só deixou a psicopatia dele ainda mais forte. E ao contrário do Billy, que passa o filme inteiro tentando construir uma família, assim que ele ganha poderes, a primeira coisa que ele faz é matar a família. Verdade. Sim, numa cena pesada, hein, cara? Bem pesado. Ele taca o irmão pela janela e depois deixa agora eu não lembro qual dos pecados que comeu o pai dele. Acho que é a cobiça. A cobiça. Que é o que tem 6 braços, sei lá. Outro acerto que eu achei no filme foi o design dos 7 pecados capitais, né? Que eu achei bastante mais interessante que nos quadrinhos até. São bem baseados neles, né? Mas o principal pra mim foi a luxúria. Que no quadrinho é uma mulher gostosona e tal. O que, sei lá, é estranho pra um monstro, né? Você entende o que eles quiseram fazer de luxúria e tal. Mas no filme ele é um monstro imponente, com asas, cheio de firula, assim, de luxúria. Não só no sentido padrão de beleza, né? Mas no sentido de querer se mostrar, né? Ele tem todos os adereços, as asas. Ele é luxúria num padrão rótulo de catuaba. Eu acho que é mais disso, né? Mas eu acho que combinou mais com a ideia de monstro, sabe? Do que no quadrinho, que é simplesmente uma mulher gostosona pintada de roxo, sei lá. O que é até mais interessante, né? Sim. E eles também tiveram um acerto quanto aos monstros, que foi a opção deles não falarem. Na verdade, eles se comunicam, a boca mexe, mas ela mexe mais mostrando os dentes do que de fato articulando palavras. Porque isso podia ficar bem tosco. E é porque isso é uma coisa engraçada no filme, né? Os monstros, eles não parecem reais, mas não incomodam, porque eles são monstros. Tipo, tudo bem, eles são meio fantasma, meio... Isso que o Ivan falou, eu acho bem legal, porque se eles fossem fazer, tipo, eles falando, articulação, lábios e tal, ia ficar uma coisa meio
meio Ultron, sabe? Aí poderia ficar meio ruim. Eu preferi do jeito que ficou mesmo. E essa parte do Sylvana também é importante notar que é um negócio original do roteiro, né? Esse negócio dele ter criança tido contato com o mago, tudo, foi um negócio totalmente novo e que funcionou muito bem. Sim, mais um ponto que o filme fez melhor que o quadrinho. Fora ser irmão do Lex Luthor e filho do Homem Florônico. É verdade, o Lionel Luthor foi o Homem Florônico, também tinha esquecido disso, meu E Deus. o Lion, ele virou especialista em ser pai de vilão careca, né? Quando rebutarem os X-Men, ele vai ser pai do Professor Xavier. Não, mas ó, ele é pai do Lex Luthor, ele é pai do Sylvana, e de certa forma, considerando que ele que deu poderes para a Era Venenosa, ele pode ser de certa forma pai ali da Era Venenosa, pra gente forçar um pouquinho a paternidade ali. Caralho. Ele é o pai de toda a galeria de vilões da DC. Pai de todo mal, né? Pai do mal. Tinhoso, pé preto. Muito bom. O que vocês acharam do Sylvana com poderes? Eu achei que ficou legal. Né? Porque no quadrinho acaba. Ele faz ali um meio de campo, mas acaba aparecendo o Adão Negro, né, na trama e tal. Eu não li mais do que o primeiro arco, então não sei se depois. Assim, eu só achei, tipo, os poderes, tipo, muito parecidos. Né, ficou um com pouco. tipo, da família, assim, dos personagens Shazam. Né? Eu acho que poderia ter sido uma coisa um pouquinho mais diferente. Né? E eu confesso que eu esperava que no final, tipo, depois que ele perdeu tudo ali, ele fosse deteriorar e ficar aquele Sylvana baixinho. É verdade. Os quadrinhos. Eu esperei por isso, tipo, não tipo, perde nada do filme pra mim, mas se tivesse tido isso eu ia ficar mais feliz. Mas eu acho que a saída pra isso ficar bom é que o embate final não é o Sylvana necessariamente, né? São os demônios e tal. Eu acho que isso fica legal pra não ficar repetitivo. Sim, porque de certa forma ele pegou os poderes do Shazam ali, só que corrompidos pelos 7 pecados, né? Então faz sentido é aquilo ser que ele parecido. fala no filme, né? Ele não pegou os poderes. Ele tá simplesmente sendo o receptáculo dos demônios pros demônios conseguirem o que eles querem. Ele é uma ferramenta ali. Tanto que quando os demônios tanto que saem, no final ele cai, né? ele fica provocando o último demônio, né? Que tá no corpo dele. Que é inveja, que é covarde. Né? Isso. Falando que é covarde, não sei o que, até que sai, aí pronto, e o Sylvana fica sem poderes. Aliás, é o melhor terceiro ato de filme da DC até agora, hein? Sim. Ah, sim, com certeza. Isso que o do Aquaman eu achei legal pra caramba, mas esse aqui... Esse é perfeito, praticamente. Não tem... Porque esse não tem o Jason Momoa, cara. Ajuda. E não tem uma cena de beijo no meio de um tiroteio, né? Não tem cena de beijo, ponto, né? Esse tem a criança largando os bonecos do Batman e do Superman, falando que eles já eram. Por isso que é bom. Não, mas pra mim, desse terceiro ato, já que estamos falando do terceiro ato, que eu falei, é o primeiro filme de um herói heróico, pra mim tem a cena que resume isso bem, que é quando ele é derrubado dentro daquela barraca na feirinha, e ele pega, lógico que é um pelúcia de um tigre, ele dá pra menininha e ele fala, fecha o olho, vai ficar tudo bem. E ele não tem certeza nenhuma de que vai ficar tudo bem, mas ele precisa acalmar aquela criança, ele precisa falar pra ela que vai ficar tudo bem. Isso pra mim foi o ato mais heróico de todos os filmes da DC até aqui, cara. Pra mim foi a melhor cena do filme. Eu achei mais o muito Sr. Malhado. boa. Exato, pelo tigre. Tava esperando tanto o Sr. Malhado aparecer. Eu achei uma boa citação, Sr. Malhado. E me lembra, agora que com o Roberto contando, me lembra a vez que o Superman passou por uma situação similar no Man of Steel, né? De ter uma família com crianças desesperada, com o vilão atacando. Que foi uma solução um pouco diferente, né? O Superman quebrou o pescoço na frente das crianças e foda-se. E ainda virou a cabeça do vilão no sentido de onde eles estavam. Tipo, se não tivesse cortado a visão de calor assim que ele começou a virar, tinha matado todo mundo ali. A comparação entre Shazam e Man of Steel é meio cruel. Porque, nossa, aquilo tudo era muito distante do que se imaginava ver no cinema de super-heróis da DC Comics. Pelo que eles representam e tudo mais. O filme do Shazam são 2 pés bem firmes nesse caminho certo aí, de uma representação mais adequada, mais fiel a uma versão específica, ainda que bem específica, dos quadrinhos, mas dos quadrinhos, e sem as Snyder-irices dos filmes anteriores, né? Ele é completamente o oposto, né, se for parar pra pensar. Ele é um livro extremamente leve, ele é colorido, ele, tipo, traz uma outra roupagem, uma outra coisa pro livro DC. Completamente otimista. Acho que otimista é a palavra mesmo. É um filme solar, assim. É um filme
Bons valores, mesmo assim não é um filme chato, acontece coisa o tempo inteiro. Tem humor, é divertido, tem uma mensagem boa, tá fiel aos quadrinhos. Assim, eu acho que o filme gabarita em vários aspectos. Confesso que eu acho que o Zachary ficava um pouco tonto demais quando ele tava na tela, mas Porque assim, o Billy Batson, ele não era tão tonto quanto o Zachary. Tudo bem, podia ter o fator deslumbre de, nossa, eu virei um adulto com superpoderes. Mas ele é uma mudança de tom muito grande de um pro outro. Incomodou um pouquinho. Mas eu acho que é das pouquíssimas coisas que me incomodam no filme. Que no mais, assisti 2 vezes já e sobreviveu lindamente a segunda vez vendo na tela do cinema. O filme continua ótimo, continuo gostando muito. Pô, isso que é bom. Quero ver de novo, tô com inveja. Uma dessas partes aí, por exemplo, que o Ivan falou, não sei se você vai concordar comigo, Ivan, mas tem uma parte que ela é idiota, mas assim, eu achei ela sensacional quando ele tá ali, tipo, querendo pegar a grana da galera e ele tá soltando raio pra cima. Ele fica com as mãos assim pro lado. Ele tá muito idiota naquela cena. Mas aquela cena ele é muito sensacional. Eu acho ela muito boa. A cena é ótima. O que me incomoda é assim: eu não vi o Billy fazendo aquilo. Mas daí ele fazia. Então, eu no final das contas, dá uma sensação de que o Billy era uma pessoa e o Shazam era outra pessoa e não o Billy crescido com poderes. Tinha uma diferença ali entre um e outro que ao longo do filme todo me incomodou um pouco. Não deu para sentir isso tanto nos outros integrantes da família, porque eles apareceram muito pouco. É verdade. Né? Eles aparecem no final, luta, uma frasezinha aqui, uma frasezinha acolá e acabou. É verdade. No caso do Shazam, propriamente, ele é bem tonto, mas bem tonto. E aí, nisso, às vezes me incomodava um pouquinho. Mas as cenas são ótimas, né? Quando ele vai comprar cerveja, é engraçado pra caramba. Essa cena é excelente. Ela é muito melhor no filme que no trailer. Muito melhor. É aquela história dele sai, compra cerveja, não conseguem beber porque não gostam, troca tudo por salgadinho. É muito... Infantil. Infantil. E aí traz esse elemento de que ele continua sendo uma criança, ele continua sendo o Billy, apesar desse descompasso que me incomoda, mas ele estabelece ali, olha, é a mesma pessoa, igualzinho. Ele só tá no corpo de um adulto. Eu acho que nisso que você falou, tipo, a impressão que me dá é que ele na forma de Billy, ele é mais contido. Né? Ele faz as coisas, mas ele é mais contido. E quando ele vira Shazam, parece que ele tá foda-se, agora eu posso fazer da forma que eu quiser, e aí ele começa a fazer essas idiotices, sabe? Isso que eu ia comentar, porque o Capitão Marvel, né, o Shazam, quando ele virou Shazam, ele teoricamente é a melhor forma de si mesmo, né? E quando ele tá como criança, ele é uma criança meio perturbada por experiências que ele teve com famílias, tal. Ele é um cara que não quer se apegar a nada, não quer demonstrar sentimentos. E quando ele vira o Capitão Marvel, você vê que ele perde esse bloqueio. Ele mostra os sentimentos, tá nem aí, vai lá ajudar a Mary Marvel, vai lá ajudar, vai demonstrar os poderes, tá nem aí, vai se divertir. Principalmente a parte de se divertir. Ele não tem medo de fazer amigos. Ele fica, tanto que a relação dele com o Fred, quando ele tá com o Billy, é muito mais... Não me encosta, assim, sabe? E quando ele tá como Shazam, eu não consigo falar Shazam, eu falo Capitão Marvel automaticamente. Quando ele tá como Shazam, ele não tá nem aí pra isso. Ele fica amigão, vai brincar, vai fazer outras coisas. Quando fica chateado mesmo. Ele não fica querendo fazer pose. Vocês me entendem o que eu quero dizer? Não é que porque ele faz fica pose, desinibido, né? Exato, então. mais desinibido, exatamente. Mas assim, tá certo que desse ponto especificamente que você falou, principalmente com o Fred, é que ali ele tava num momento de descoberta, né? E ele não era... E a referência super-heróica que ele tinha era o que o Fred falava pra ele. Então, eu acho que... Eu entendi o que você falou, eu acho que é isso mesmo, mas não nesse momento. Porque ali, ele não sabia o que fazer, ele tava perdido. Aí, de repente, ele tá no corpo de um adulto, ele tem poderes que ele nem sabe que ele tem, e aí ele tá desesperado querendo falar com alguém. A única pessoa com quem ele se sente à vontade, que realmente faz sentido, é o Fred. Falta de opção, né? Porque ele quer. Também. Mas falando no Fred, esse negócio do Levi ser mais bobão e tal, e a própria interpretação do garoto que faz o Fred Freeman, agora esqueci o nome do ator, mas, pra mim, ele é o protagonista do filme. Ele rouba a cena em todas que ele aparece, né?
Ele rouba bonito na mesma cena do filme inteiro. Que além dele ser um bom ator, moleque, o personagem é importante, né? Porque é o que o André tava falando, esse negócio dele apresentar o que é o mundo dos heróis pro Billy, né? Ele é agente ali no filme, ele que dita a regra de como vai acontecer a coisa. É sensacional isso. Achei muito bem bolada essa ideia. O Fred acaba sendo a conexão com o resto do universo DC, né? Sim. Ele que fala do Batman, ele que fala do Superman. O jeito que eles colocam o Batman no filme eu achei muito bom. Porque o Bataranga acaba virando um personagem, né? Ele aparece durante várias partes. Ele é importante pra derrotar o Sylvana. É bem legal o jeito que eles amarram com o resto do universo DC sem ser tão direto, sem ter que deixar o mesmo tom, sem ter que ficar toda hora fazendo alusão às histórias dos outros filmes. Não, o Batman... Simplesmente o jeito certo. Sim. A bala que bate no Superman ele guarda e aí cai no ralo. Pô, é muito bom, é muito bem feito. Essa parte que cai no ralo eu rachei o bico. Isso me lembra a cena do Shazam na lojinha de conveniência descobrindo que é a prova de balas, que eu achei muito bom o efeito das balas no rosto dele, né? Sim. Que dá aquele vermelhinho, né, quando elas batem. É bem mais bem feito que qualquer versão disso que eu já vi. E é uma das cenas que mostra que o Fred, além de divertido, é psicopata, né? Tira na cabeça dele. Cara, isso é uma coisa que, como pessoa que cresceu ali no final dos anos 90 e tudo, e viu todo mundo mega preocupado das crianças imitarem os desenhos animados, eu lembro de ver uma amiga da minha mãe preocupada que a gente via Tartarugas Ninja, porque um menino pulou de um prédio achando que era uma tartaruga ninja. Tipo, sei lá onde que ela viu que Tartaruga Ninja voava. E aí você vê esse filme, eles estão nem aí, cara. Parece que ninguém ligou muito pra isso. Tipo, mostra um moleque que não sabe se pode voar, falando assim, vou pular desse prédio aqui pra ver se eu sei voar. Dá um tiro na minha cabeça. Põe fogo nele, né? Então, tipo, caramba, cara. Isso ali na época das censuras com Mortal Kombat iam pegar pesado. Não sei se nos Estados Unidos pegaram, mas... Mas é que eu acho que é completamente diferente, porque tipo, você não tá fazendo com a criança, né? Você tá fazendo com o adulto ali que tá vestido com roupa de super-herói. Então, tipo, eu acho que tipo, o peso é diferente. E por mais que seja censura livre, não é um negócio tipo desenho animado que passa de manhã pra criança ver. Vai ter criança que vai assistir, mas não é necessariamente o público voltado. E aquele negócio que eu falei, o filme não se leva a sério, então isso soa engraçado. Sim. Sabe? É tipo, cara, tira na cara dele. Onde? Em que lugar isso é uma frase pra você falar? Então, mas eu acho que eles brincam propositalmente com isso. Tanto nessa parte dele levando tiro na cara, quanto dele sendo explodido lá, tacando fogo ali no barril que tava na caixa. É muito bom, cara. E também, quando ele vai comprar, tipo, a cerveja. Que ele chega, ele vai lá todo pomposo, né? Comprar, tipo, perguntar onde é a cerveja. Vai lá, pega, aí, tipo, na hora de beber, você já fica, caralho, eles são crianças, eles vão e cospem aquilo, tipo, nossa, isso é horrível, não sei o quê. Tipo, eles são uma parada bem mais, né? Que é, tipo, mostra o moleque menor de idade bebendo mesmo, né? O Fred bebe junto com ele. Mas dá o exemplo certo aí, né? Exato. Ninguém gosta de cerveja de primeira, né, cara? Não. Mas, por exemplo, um que seria um mau exemplo, e o filme que eu falei, o Billy faz coisas irresponsáveis, mas de criança, quando ele ativa o caixa eletrônico, ele não pega o dinheiro, sabe? Começa a falar, não, vamos embora, sabe? Então tem um pensamentozinho aí também. Tem. Eu queria até saber a opinião do Ivan, que é um cara que trabalha muito com as marcas dos personagens e tudo pra diversos produtos e tudo. O que você achou dessa abordagem, dessa aparente falta de noção, né? Que a gente sabe que nada é feito sem querer, quando mostra o moleque fazendo umas sem noçãozices dessas. Eu acho que uma ousadia bem-vinda, porque tem um monte de crianças ali, elas não se comportam bem o tempo inteiro. O garoto japonês, ele fica xingando e gritando lá enquanto ele joga game. É muito bom. Né? Ele fica xingando, die. Então, assim, são crianças normais. Eu acho que o mais legal foi isso. Não é uma criança estereotipada no sentido de ser perfeita ou de ou ser adulta demais, de criar grandes dilemas para aquelas crianças. Eles fazem humor com eles mesmos o tempo inteiro. Na hora que o Billy conhece o Fred, o diálogo dos dois, o Fred dizendo que não jogaram pela janela, por isso que eu uso, sabe? Ele falou, não, é brincadeira, na verdade eu tenho câncer terminal e vou morrer em 3 meses. Tipo, caralho, cara. Os caras fizeram uma brincadeira com câncer terminal, pensa. E aí
E daí em seguida falando, não, isso aqui na verdade é Game of Thrones. Então, eu acho isso muito legal, porque aproxima da realidade. Correndo os riscos, de fato, de tomarem algumas eventuais pedradas dos defensores mais aguerridos do politicamente correto. Mas não é eles conseguiram chegar num ponto em que é engraçado, sem ser ofensivo, e sentar na outra ponta do espectro, que seria ser muito quadradinho, né? Aquela coisa muito... Aí eu vou fazer a comparação com os filmes da Marvel de novo. Os filmes da Marvel têm essa preocupação do politicamente correto, as coisas são todas mais... Quem faz coisa errada normalmente é vilão. Sim, será que era uma coisa meio Disney por trás? Não duvido, sinceramente. Eles têm esse cuidado com... Faz sentido. A mesma Disney que demitiu o James Gunn e depois a Warner contratou, aí a Disney foi atrás e recontratou, né, sem soltar, pelo menos eu não vi, posso estar enganado, nenhuma declaração oficial da recontratação. Saiu e pronto. Teve motivo para demitir, não teve motivo para readmitir. Então, essa coisa da família Disney é um negócio muito amarradinho e às vezes gera um monte de travas. Isso nos mínimos detalhes. A Warner, na relação com ele, sempre se mostrou mais maleável. Então, acho que é um lugar onde dá para explorar melhor essas coisas. A gente tá conversando aqui, gravando, e tá passando Deadpool 2 no Telecine, aqui do lado. Tá no mudo, tá? Fiquem tranquilos. Tudo bem. E aí, falando disso, dessa comparação, Deadpool é um filme que a Disney jamais faria. Estamos até com medo do que vai acontecer agora, né? Exato. Deadpool vai pra Miramax. A divisão adulta da Disney. Aí mas nem existe mais a Miramax, fecharam. Pronto, agora que não tem casa mesmo, né? Vai ficar perdido. Então, sabe, porque é um nível de ousadia que detalhe, os filmes da Marvel têm 1 milhão de méritos. Poderíamos ficar horas falando deles. Mas esse especial parece um ponto meio pacífico. Ele tem algumas linhas que eles não cruzam. Engraçado, né? Que a gente começa a perceber a Warner usando as vantagens que ele tem, né? Antes pareciam que eles queriam ficar imitando, queriam ficar sendo diferente, sem perceber qual que era o diferencial. E nesse aqui eles usaram realmente o diferencial que a Warner tem, que são exatamente não ter essas travas. E não precisa ficar forçando elas. Deixa naturalmente. Agora imagina como deveria ser uma reunião na Warner Bros. A cada filme da Marvel que era lançado e a cada processo de discussão sobre um filme da DC. Deve ser uma coisa infernal. A cada filme lançado que não dava certo, a quantidade de pessoas sentadas à mesa dando opinião dobrava. Deve ser cada vez que saía aquele calendário que mudava de 2 em 2 meses da DC, né? Eles não sabiam o que fazer mesmo. Não, e cada hora devia aparecer uns caras falando, não, mas eu acho porque a prima da vizinha da minha filha disse que gosta mais de não sei o que lá. Então, nessas empresas muito grandes, o nível de paranoia vai ganhando uma proporção, né, de gente dando palpite, e o negócio vai ficando muito distante do que seria uma obra mais autoral, como foi o Aquaman. Né? O Aquaman é um filme do James Wan, e tem cara do James Wan. Bem James Wan, né? Então, e era o que precisava, precisava de autor. Os filmes do Nolan deram certo porque eram filmes mais de autor. É difícil de falar de um filme de autor dentro de uma empresa mastodôntica como uma Warner, mas é um filme que tem uma visão muito clara do que a pessoa quer, né, do que a pessoa imagina para o filme. Agora, ainda falando sobre essa história das crianças, eu acho que tem um histórico recente que contribui. Na nova versão do It, ele é politicamente correto pra caramba, né? A forma como as crianças se tratam, bullying umas com as outras, conotação sexual pra caramba, o tempo inteiro. Tem tudo ali no filme. E o filme, e isso não foi uma pauta de meu Deus, fizeram um filme com crianças em que uma delas fica falando de perder a virgindade o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que eles tiveram alguns balões de ensaio aí que mostraram que dá para ter filmes falando dessas coisas. Recentemente eu assisti aquele filme Com Amor, Simon. Não vi. É um filme adolescente. Mas assim, o filme vai meio totalmente diferente a temática. Mas nesse aspecto da forma de tratar as crianças e a forma de tratar um ambiente dentro de uma escola, por exemplo, é muito parecido com It, é muito parecido com o que o Shazam veio a ser. As crianças falam barbaridades, os professores falam barbaridades,
E isso é visto como uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo real, então você ri porque é assim mesmo, e passa. Porque escola é assim, né? Passa. É porque é assim. Se você queria uma coisa idealizada que está muito longe da realidade, não sei, talvez seja uma mudança de ventos aí. Mas é uma mudança bem-vinda. A gente começa a ver retratado na tela coisas como de fato acontecem. É verdade, um bom ponto de vista. Posso, só aproveitando um gancho, é um gancho muito idiota, mas que eu preciso comentar. Eu não sei se alguém aqui ficou com a mesma sensação, mas como daí o Ivan ele citou o Game of Thrones, por acaso alguém achou igualzinho a Arya Stark e o moleque que faz o Billy Batson? Eu acho eles muito parecidos. Nossa, não tinha pensado nisso. Cara, foi um gancho que eu não vi chegar, mas... Foi um gancho de direita, né? Talvez pelo formato do rosto, né? Que é meio ovalado, assim. Eu acho eles muito parecidos. O formato da levemente cabeça é parecido. Agora que você disse faz sentido, não achei tão Pô, eu tô com parecido. o Google aberto aqui. Maldito seja o André, eu não vou mais conseguir desver. Eu fiquei pensando nisso, tipo, direto. Ficava, caralho, me lembra alguém. Aí quando eu fui ver o filme, eu fiquei, putz, Arya Stark. Cara, Então o Shazam é irmão da Lupina? E eles são parentes do Tony Stark. Aí, ó. Olha Que aí. mundo pequeno. Mas esse negócio que o Ivan falou me fez pensar que eu acho que o principal problema da DC nesse universo que foi criado para o cinema foi justamente querer ter uma fórmula. Porque a gente vê hoje, cara, são 10 anos do que a Marvel fez. A Marvel não era a fórmula Marvel quando ela surgiu. As pessoas esquecem isso. É porque tiveram 3, 4, 5 filmes ali até ajeitar, sabe? É que a gente foi tão bem feito que a gente já consegue encaixar tudinho, mas a DC já começou... Primeiro começou errado com Man of Steel, que pouca gente se lembra também que era pra ser a versão Nolan do Superman. Sim. Que, pô, essa Tudo frase na época era assim, só né? já tem muito erro. Até o Arrow era isso, né? O roteiro dele já começou a ser. Eles estavam escrevendo o Batman 3, que nem era o Rises ainda, e aí que surgiu a ideia do Man of Steel. E aí já jogaram na mão do Zack Snyder pra cagar com tudo. Então, e aí, tipo, começou nisso. Aí veio o Man of Steel, que era justamente pra ser que nem do Nolan, de ser um mundo onde só existe aquele herói. Aí já falaram, não, vai ser um universo com todos. Aí trazem o Batman de volta. Sabe, um Batman mais velho que já existe. Aí coloca a Mulher Maravilha no meio dessa salada maluca aí. Então teve que vir Man of Steel, que é um filme debatível. Ele não é um negócio tipo BVS, que BVS realmente pessoas odeiam. Man of Steel tem mais gente que gosta. Estão erradas? Estão, mas tem gente que gosta. E aí veio o Esquadrão Suicida, que já foi uma tentativa de tipo, vamos melhorar isso aqui. Que Esquadrão Suicida é todo picotado no Esquadrão Suicida. Até vir Mulher Maravilha aí, qual foi a questão? Você pegar um filme, pô, você tem a maior heroína de todas, e você dá na mão de uma diretora pra ela fazer as coisas e tal, e aí você consegue ver um caminho, sabe? E aí Liga da Justiça, pô, foi aquele negócio também, né? Então eu acho que o caminho da Warner vai ser deixar os diretores fazerem os filmes dele, que é o que tá dando certo, sabe? E aí dar um jeito de, com esses personagens estabelecidos, criar um caminho. Sim, como foi na Marvel, né? Exato. Eu acho que tem que ver. É porque parece que todo mundo é que nem o Ivan tava falando, chega 1 milhão de pessoas com solução. Mas engenheiro de obra pronta é o que mais tem, né? Então tem que analisar o que dá certo na DC. E não só isso, a DC, você mesmo falou, aquele medo no início de ser parecido com a Marvel. Então eles se esforçavam tanto pra fazer o diferente que não pensavam no fazer o correto, né? Era mais importante não ser igual a Marvel do que fazer um produto decente, parecia, né? Sabe aquela história aquela velha piada de copiar trabalho do amiguinho na escola e falar assim, copia, mas não faz igual? Foi meio isso, porque eles tentaram acelerar um processo de criar uma super equipe. Então, assim, o que a Marvel demorou anos para chegar nos Vingadores, eles fizeram em 3 filmes. Aí, com isso, só que foi uma coisa mal ajambrada, e aí tudo ficou mal ajambrado, porque devia ter gente que sentava na mesa e falava, temos que ter os Vingadores logo, ou, desculpa, a Liga logo. Temos que acelerar esse negócio. E aí, eles tropeçando. O que a Marvel fez é uma coisa, assim, brilhante é pouco. Porque eles foram construindo um negócio ao longo de 10 anos, plantando sementes ao longo do tempo inteiro para criar a saga do infinito. A DC não tinha, a DC Warner não tinha nem tempo, não tinha tempo para querer correr atrás de fazer um negócio como esse, e também mostrou não ter competência. Então,
depois de apanhar muito, o jeito foi criar um próprio caminho, que foi dizer, não tem universo compartilhado, que é uma meia-verdade. No final das contas, o filme do Shazam tem um monte de referências a um universo onde todos esses personagens existem. Se eles vão se encontrar em algum momento é uma outra questão. Além na verdade, né? Eles se encontram. encontram. Na verdade, eles se encontram. Na verdade, eles... Mas eles... então, esse é o ponto. O que eles vão fazer daqui pra frente... Agora, esses 3 últimos filmes, lembrando, Mulher Maravilha, Aquaman e agora Shazam, eles apontam uma direção que é bastante sólida para continuar. Sim. E sabe o que é o mais interessante? A relação dos 3 com mitologia grega. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Né? E são os 3 que estão fazendo sucesso. O porquê disso, se tem alguma correlação, não sei, mas ela existe. Isso prova que a mitologia grega funciona bem no cinema e a nórdica não. Olha o Thor aí. Mentira, eu gosto muito de Thor Ragnarok. Mas... cara, nós sabemos disso. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar agora é o seguinte, a gente tá falando muito bem do filme, tá falando muita coisa legal, então acho que chega a hora de falar dos pontos negativos, né? Cada um falar alguma coisa que não gostou. A gente já passou por algumas coisas por alto, mais no começo do programa, mas eu vou começar até pelo Ivan, nosso convidado, falar alguma coisa que incomodou ele. Você já falou da diferença do Shazam, do Billy, teve mais alguma coisa que te incomodou no filme? Eu acho que isso é o que mais me incomoda. O Shazam é muito distante do que o Billy é. Eu assistindo ao filme, eu lembrei de um outro filme de 2017, que foi, acho que é de 2017, se não me engano, que é aquele Jumanji, Bem-vindo à Selva. Sim. Naquele filme, recapitulando para quem não lembra, os 4 adolescentes lá vão parar no mundo de Jumanji. Um deles é um jogador de alguma coisa, não lembro, futebol americano talvez, que é o personagem negro, o garoto, eu não lembro o nome do ator. Quando ele vai para o mundo de Jumanji, ele é interpretado pelo Kevin Hart. Uhum. Quando ele os outros atores, o The Rock, o Jack Black e a Nebula, esqueci o nome dela. Karen Gillan. A própria. Então, os 3, eles são mesmo, eles conseguiram representar, fazer parecer que eles eram os adolescentes naquele mundo. Eles se comportavam como tal, as ações deles pareciam. O Kevin Hart, ele era totalmente outro personagem. Totalmente. O jogador no mundo real, ele era um cara meio travado, ele era meio chato. O Kevin Hart era um bobo da corte. Então, assim, de novo, essa coisa de mesmo personagem muda o ator, mas o personagem muda junto. Isso de novo, foi o que mais me incomodou no Shazam. Não senti, não tão gritante como esse caso do Jumanji que eu mencionei, mas não senti o Zachary interpretando como um Billy adulto. Ele era outra coisa. Alguns tons além do que eu estava esperando. Certo, eu acho que é um ponto bem válido mesmo, é uma coisa que chamou a atenção da gente, pelo menos a minha também, quando eu vi o filme. Eu inventei essa desculpinha que eu falei antes também, né, pra justificar na minha cabeça, mas isso não tá claro no filme, né, realmente tá diferente. E você, Roberto, um ponto negativo do filme? Olha, eu falei da questão da cidade, mas isso não tira pontos do filme, assim, pra mim, eu diria. O grande problema é que todos os pontos que seriam negativos, por ele ser um filme que não se leva a sério, não me incomodam, sabe? Acaba que sendo pontos que, sei lá, ficar procurando pelo em ovo, sabe? Se eu ficar falando pra ele, o Silvano era odiado pelo pai e pelo irmão, então como é que ele tinha dinheiro suficiente pra montar toda aquela pesquisa, saca? Como é que o pai disponibiliza tanto dinheiro pra ele fazer uma parada daquela? Mas o filme não se leva a sério, não é uma pergunta que você levanta durante o filme. É quando você se pergunta certas coisas. E eu acho que teve pouco destaque pra Mary Marvel, sabe? Pra quem lê quadrinho, ela é uma parte importantíssima do mundo do Capitão Marvel, do Shazam. E ela é justamente a que ganha menos... Tipo, a Mary, ela ganha destaque na tela mais que os outros irmãos, mas a Mary Marvel, ela é a que menos aparece na hora da luta. Sei lá, isso me incomoda um pouco, porque eu falei, nada que tire pontos do filme pra mim. Sendo que visualmente ela tá perfeita. Sim, ficou muito parecido. Mas o cara lá do DLC, que faz o Fred adulto, é igual. Nossa, não, é igualzinho, velho. Parece que eles só espicharam o moleque. Assim. Exato, é igual, é idêntico. É verdade. E você, Leonardo Vicente ou Bud? Você já falou que era Mary.
Era a Mary mesmo, também eu concordo com o Roberto que todos os outros não tem destaque. É nítido que o filme foca mais no Fred, por toda essa questão dele ser fã de super-heróis e tal, por não ter espaço também pra desenvolver todo mundo, e porque o Fred foi o primeiro parceiro do Billy nos quadrinhos. Mas a Mary, eu acho que ela é uma personagem mais importante. O resto da família foi inventada lá no Flashpoint. São personagens recentes. A Mary deveria ter mais destaque. Eu até discordo um pouco do Roberto. Eu não acho que ela tem grande destaque mesmo na forma mortal. Tem uma cena só que ela aparece mais. E na luta, quando a família Marvel toda se transforma, que aliás escorreu uma lágrima nerd na cena, quando eu vi, todo mundo tem um pequeno destaque na luta. O Pedro segurando a roda gigante, a Darla com a super velocidade, o Júnior provocando os pecados. E a Mary é justamente a única que não tem uma cena, uma coisa nem de 10 segundos de destaque ali. É que nem o Carlos falou, a gente só vê ela enfrentando os tentáculos de hentai ali e mais nada, né? É verdade, é verdade. Ô, Rogerinho, eu queria pedir a palavra de novo, que eu lembrei do negócio. Por favor. Mas aí vocês podem me corrigir que se no filme mostrou, ele descobre a sequência de palavras, ele consegue abrir o lugar. Por que na prisão ele não consegue de novo? Porque ele perdeu os poderes. Mas aí não tinha os poderes quando ele abriu pela primeira vez. É verdade, né? Ah, que bom que não foi patetice minha, realmente não explica. Eu tinha pensado nisso. É verdade. Assim, eu tinha pensado nisso aí e esqueci depois, mas eu também fiquei com isso na cabeça. Mas o filme tem um lance que, assim, não explica, é que nem o que eu falei antes, a gente vai inventando desculpinha na nossa cabeça, né? Porque ele não se leva a sério, né? Mas realmente foi uma dúvida que eu fiquei, se eu tinha perdido alguma coisa, alguma explicação. Porque uma coisa que eu achei interessante que no quadrinho, pelo menos até onde eu me lembro, eles não abordam dessa forma, é que, assim, o Mago Shazam, ele era o último dos irmãos que defendia os magos, né? Não lembro como que era o nome que eles dão lá, o último dos magos. Conselho de magos. Conselho de magos, né? E, pelo menos na minha interpretação, deu a entender de que agora o Conselho de Magos é a família Shazam. No filme eles dão a entender isso. Isso. Ele fala, né? Você tem que preencher as cadeiras do conselho, né? Um negócio assim. Que é aí que a família se transforma. Tem que achar os substitutos dos meus. Ele fala alguma coisa de irmãos pra dar esse gancho de família, que afinal é o tema do filme, né? E quantos irmãos são mesmo? Deixa eu ver aqui. No total são 6, não são? São 6. Teoricamente 7, se eles usarem o esquema do quadrinho hoje em dia, que a exclamação também é uma palavra, né? Mas aí, né? Vamos deixar mas ali não foi usado. Porque assim, os magos eram. A Conselho de Magos tinha 6 cadeiras? Ou tinha mais? 7. 7 cadeiras. Então, acho que eram e os 7. símbolos se repetiam 7 vezes. Né? Os símbolos lá do. Porque assim, a minha interpretação é que talvez ao mudar o Conselho de Magos tenha mudado a forma de entrar, sabe? Os códigos. Mas aí é uma desculpa que eu pode ser o Adão Negro, pode né? Pode ser o Adão Negro, pode ser muita coisa. O Senhor Cérebro ali, Pode ser muita coisa, inclusive nada, né? Exato. A gente não falou do Senhor Cérebro. Que genial aquilo, hein, cara? Que eu achei que a gente ia falar depois. Nossa, que coisa genial. Mas vamos lá do ponto negativo. André, você não falou ainda os seus. Então, cara, assim, ponto negativo, assim, eu não vi. Lógico, tem isso, eu gostaria que a Mary Marvel tivesse um pouquinho mais de destaque. Concordo disso, a personalidade do Billy Batson e do Shazam seriam um pouquinho diferentes. Mas, assim, não chega a me incomodar. Uma coisa que, assim, eu nem coloco como um defeito, porque eu acho que ele foi bem no limite, foi assim, na parte quando o Shazam, ele tá lá, que eu comentei até anteriormente, que ele tá colocando os raios lá pra ganhar dinheiro e tal. Nessa hora eu cheguei e pensei, eu acho que tá demorando muito pra vir o embate com o vilão. E aí nesse momento acontece, entendeu? Foi no momento que eu pensei que vai começar a ficar meio monótono, aí começou a primeira batalha entre eles. Tipo, se ela tivesse acontecido um pouquinho antes, eu acho que eu teria gostado mais, mas assim, não prejudicou em nada o filme pra mim. Então, acho que vocês resumiram bem os pontos negativos, eu não tenho nem mais nada pra falar sobre isso, na verdade. Eu gostaria de ter visto Sylvana se definhando e ficando mais parecido com aquele visual mais caricato da Era de Ouro, né? E é curioso perceber que nesse universo cinematográfico acabou que o Lex Luthor ficou mais caricato que o Sylvana, né? Isso é uma coisa curiosa de perceber. Aquilo lá nem conta com o Lex Luthor, né? Já vamos conversar daí. E o que foi aquele final na escola com um convidado especial, hein? Porque tem aquela cena no meio que eles ficam brincando com... Que o Fred fica falando que é amigo do Shazam e todo mundo fica acreditando. Mas aí todo mundo percebe que é mentira, todo mundo entende que é mentira e começa a zoar ele mais ainda. Aí no final aparece, né? O Shazam e, pra nossa surpresa, o Super-Homem, cara. Puta, eu vibrei nessa hora com a música clássica ainda tocando.
Adorei a essa musiquinha ainda e fica mais linda ainda. Nossa, foi Sim. demais, cara. Foi demais aquilo. E aí eles ainda fizeram aquela jogada muito esperta, né, de não colocar a cabeça de quem tá vestindo, porque caso o Cavill continue no papel, beleza, se não, ele saiu, opa, tá tudo certo. E eu achei interessante não aparecer o rosto, porque ficou o ícone do Super-Homem, né? Não é um Super-Homem Sim, específico, é o Super-Homem, a entidade Super-Homem tá ali. Exato. Visitando, que, né, supera qualquer ator que possa interpretar ele. Super supera, hein? Super supera. Super supera, mas também mostra que a Warner tá meio ainda tentando sair desse lamaçal, porque, cara, se você tem o direito de todos os personagens, você tem um ator que já fez ele em 3 filmes e você não usa ele, tem algo muito errado aí, né? E Sim. quando vai usar a música, usa dos anos 70 e não a dos filmes atuais, né? Porque é muito melhor. Mas tipo, Olha, mostra que até eles gosto estão dos perdidos. atuais, mas do de 70 é muito mais marcante, né? Lógico. Porra, pra caralho. E durante os créditos, né, eles fazem aquele esquema de desenho animado, que nem se fosse desenho de caderno de adolescente, com a Ficou família muito legal. Marvel enfrentando a Liga da Justiça. Ficou muito legal aquilo. Tocando Ramones. I Don't Wanna Grow Up, cara. Que escolha de música. Né? E vamos para os pós-créditos, então. A primeira é a do Sylvana. Então, o Sylvana ali preso, tentando abrir os portais dele, escrevendo por toda a parede, no melhor estilo... Prisão, né? da no cela melhor que ele estilo tá. Asilo Arkham, né? Escrevendo por todo canto, um monte de coisa louca. Quando aparece alguém pra ajudar ele, falando que existe mais de uma forma de aceder à magia, de acessar a magia. E aparece o Senhor Cérebro, aquela minhoquinha clássica, o vilão mais carismático ali do Capitão Marvel, do Shazam, né? Lembrando que no começo do filme ele meio que aparece. Sim, né? Assim, ele aparece bem no vidrinho, né? rapidinho. Aí depois tem o vidro quebrado, tipo, já mostrando que ele escapou. Isso é bem tirado de 52, né? Da minissérie 52, que mostra a mesma coisa. O Senhor Cérebro no vidrinho, e depois o vidrinho Sim. quebrado, e no final ele aparece pra ter uma reviravolta, né? Mas na mina do Jones também tem. É recorrente, né, isso. Muito bom. Provavelmente foi o Jones nas duas, né? Ah, sim, com certeza foi. Mas, cara, eu adorei, tipo, o Senhor Cérebro, assim, tipo, porque não tinha como não aparecer ele, tá ligado? Tinha que ter. Não tinha como. E aí eu fico até imaginando, tipo, quem não conhece muito do personagem, não conhece muito da história dele, qual que deve ter sido a reação, né? Tipo, o que é essa minhoquinha aí? O público em geral deve estranhar pra cacete ver aquela minhoquinha, né? Então, é isso que eu fico imaginando. Eu quero ver se o segundo filme vai ser a Sociedade Monstro. Olha, que linda, já aparece o Sobek, né? Olha aí. É verdade. O Sobek e os outros dois verdade. crocodilos lá, que eu não lembro o nome deles. É verdade, eles aparecem, tinha esquecido disso. E isso é uma das coisas legais do filme também, né? A quantidade de easter egg, né? Não é só do universo de si, tem coisas do universo do Capitão Marvel. A gente Sim, acha que caramba. o Senhor Cérebro vai ser só um easter egg até chegar ao fim, e aí tem essa porta que abre, que provavelmente é pra Terra dos Monstros, lá que o Sobek vive. Que, aliás, hoje em dia é de onde vem o Senhor Malhado também, então podemos esperar por ele uma hora. E o Senhor Cérebro fala dos 7 reinos mágicos, né, também. É verdade, é verdade. Verdade, ele fala. Melhor referência ao universo DC no filme é quando aparece o brinquedo do Batman Comissário Gordon. Nossa, eu não percebi. Aparece na loja de brinquedos, porque existe, né, um brinquedo que é aquele que é o robozão do Batman. Aparece ele na hora que eles estão na loja de brinquedos, no canto. Tem uma teoria maluca que eu pensei nisso quando eu vi o filme, e eu vi que tem alguns gringos que também estão falando, né? Na sequência final, lá na feira, tem um Papai Noel todo cagão, né? Fugindo toda hora, entrando em desespero. Aí o pessoal soltou a hipótese que ele podia ser o tio Dudley. O tio Marvel. E é mesmo, ele era um covardão no clássico e tal. Faz muito sentido se fosse ele. Né? Seria legal. Muito bom, muito bom. E a outra cena pós-créditos, qual que era dela? Que eu não lembro, de verdade. Era aquela do aquário. Ah, é verdade. Caralho, Ele fazendo como que eu piada com o esqueci Aquaman. ele tirando o sarro do Boa. Aquaman, vendo se ele consegue falar com os peixes. E ele acha o É poder muito ridículo. boa essa Só cena. pra não perder o hábito de fazer piada com o Aquaman. Muito bom, né, cara? Quando a DC consegue fazer o Aquaman ser levado a sério, eles têm que tirar o sarrinho depois, né, cara? Faz parte da iconografia do personagem ser ridicularizado. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer uma rodada final. Cada um falar umas considerações finais e a sua cena preferida do filme. Começando aqui pelo Ivan. Pensar que numa cena preferida, eu gosto daquela em que a gente já mencionou agora há pouco, no parque, em que o Billy tá andando, aí ele invoca a palavra, ele se transforma e continua andando.
Aquela cena em que ele se transforma no topo do prédio, lá em que ele pula, né, do prédio, quando ele sai do apartamento da mãe biológica, é uma cena mais do Billy do que uma cena do Shazam. Tanto é que é Billy se transforma, o Shazam voa, você nem vê o rosto do Shazam. Essa daí é o contrário, né? É o Billy que aí ele se transforma e vira o Shazam e fica como Shazam dali pra frente. Eu gosto daquela cena porque ela é bem emblemática, aquele ambiente do parque é uma coisa bem Capitão Marvel mesmo, né? Colorida, over the top, né? Inteira. Eu gosto muito daquela cena, eu gosto muito dela mesmo. Muito bom. Roberto. A minha cena favorita é ele entregando o tigre pra menininha no parque, cara. Como eu falei, aquilo ali resume que é o super-herói, sabe? Ele não tem como saber que aquilo vai dar certo, mas ele precisa fazer ela acreditar que vai dar certo. E pra mim aquilo resume o Shazam em toda a inocência dele e que faz ele ser um herói marcante. Mesmo não sendo grande fã do personagem, eu reconheço isso nele e essa cena pra mim é fantástica. Muito bom. Bud? Olha, além das muitas referências ao rock, o Roberto e eu falamos de não ter a cidade Fawcett, né, mas tem uma identidade da Filadélfia através do rock, achei isso interessante. Eu tenho duas cenas que me marcaram. A primeira que eu acho que dá um contraste incrível no filme, a gente tá falando da leveza dele e tudo, é quando o Billy descobre a verdade sobre a mãe dele. Você não espera aquilo, porque aquilo não tem em nenhuma versão, é uma coisa nova do filme. E é um negócio triste pra cacete. Dá um impacto muito grande, funciona muito bem no filme. Eles guardam pro momento certo, não é nem cedo nem tarde demais. É muito bem feito isso. É um plot twist que você não esperava. Eu acho fantástico. E a outra cena que eu falei, já que escorreu lágrimas nerds, aliás, escorreu em duas, né? Quando a família se transforma a primeira vez, que, aliás, o enquadramento é idêntico ao Shazam do Jones, quando ele se transforma a primeira vez. E quando o Sr. Cérebro aparece na cena pós-crédito. Aquilo é maravilhoso. Muito bom. E você, André? Cara, eu vou te falar que eu acho muito difícil escolher uma cena favorita desse filme, porque eu gostei muito dele, assim. Eu acho muito difícil escolher uma. Mas, pra ficar diferente, pra não citar algumas que já foram, a cena dele ali na loja de conveniência lá, toda ela, cara, dele levando os tiros, ele comprando a cerveja, dele pegando os doces depois, ele jogando os ladrões ali pela janela. Eu acho essa cena, tipo, fantástica, assim, ela é muito boa, transparece, tipo, o heroísmo, transparece o personagem e transparece a infantilidade, o lado criança ali, né? Eu acho essa cena muito boa. E a sua, Carlos? Cara, é difícil mesmo escolher uma cena. Eu acho que eu vou votar na parte que todos eles se transformam juntos. A parte que eles... Principalmente quando tem aquela piadinha, né? Diga o meu nome, aí todos eles... Billy! Cara, é muito bom isso. Isso é muito bom. E aí quando eles gritam Shazam mesmo e todo mundo se transforma, eu acho uma cena muito, muito épica, muito impactante, assim. Resume bem o espírito do filme, sabe? Aquilo. Todos eles juntos. Isso é uma coisa que eu por mais que eu sabia que estava inspirado na história do Jones, eu achava que não ia ter. Né? É uma coisa interessante, né? Porque na Era de Ouro tinha os Tenentes Marvel, né? Que eram aqueles moleques que gritavam, que chamavam Billy Batson também, e dessa vez eles simplesmente apagaram eles e colocaram os irmãos a mais. Ficou melhor amarrado, né? Então acho que a minha cena preferida é essa. E vocês querem dar uma nota ou a gente simplesmente encerra falando que o filme é bom pra cacete pra todo mundo assistir? A gente sempre dá uma nota, né, pros filmes. Então vamos dar uma nota. Vou começar a colocar o Ivan na situação complicada de dar uma nota pro Shazam, pra esse filme que ele participou. Como que chama? Participou da confecção do pôster, podemos dizer assim. Assim, mas parou por aí. Eu acabo ficando na periferia dessas coisas todas e às vezes atuo mais como facilitador do que qualquer outra coisa. Mas é muito legal poder participar de alguma forma, atuar de algum jeito nesses filmes todos. Nesse momento mesmo, a gente está participando dos concepts de algumas coisas que não foram nem anunciadas. Não só pra Warner. E isso é muito legal. Mas o problema é que eu tomo spoiler o tempo inteiro. É uma tristeza isso. Pô, adiantam aí exclusiva pra gente. Eu vou poupá-los dos spoilers que eu tomo o tempo todo. Apesar de um spoiler maior que eu tomei do Shazam, foi da Funko. Porque eles anunciaram
os bonequinhos da família. Putz, é É verdade. verdade. Eles anunciaram, eu falei, filho da mãe, deram Pra spoilers. quê, né? Cara, Espera um pouquinho. Eu tomei esse spoiler também, mas foi dos bonecos normais, eu acho, não foram os da fã que eu vi. A Mattel também mostrou, e a Mattel foi além, né? Porque os bonecos da Mattel vinham com os pecados. Ainda mostrou os vilões, né? Nossa. Pra Não quê? é, não, a indústria de brinquedos sempre dando spoiler, não tem como. E geralmente num design bizarro, versão Lego, né? Umas coisas assim. É porque o tempo. E aí vem um pouco do relacionamento com o pessoal da Iron Studios. Eles acabam tendo acesso muito antes, porque o tempo de produção dos colecionáveis é super longo. Para tentarem produzir coisas de forma que saiam na mesma época dos filmes, eles têm que começar um ano antes. Então, acaba vazando. É imprescindível, né, ter acesso a isso, né? Porque antigamente eles tentavam, né? Todas as empresas lançavam uma primeira onda de bonecos, estatuetas mais genéricas, eles esperavam uns meses do filme em exibição, lançavam as coisas que era spoiler e não vendia porque perdeu o boom do filme. Ou às vezes o filme nem virava tanto, o cara tava com os colecionáveis sendo produzidos acreditando que o filme ia virar, porque o estúdio sempre fala pra você que vai ser o melhor filme do universo, e aí o filme não vira, e você tá com aquele monte de colecionável que vai sair dali 2 meses e que chega em calho direto. Eu estou agora lembrando dos encalhes dos bonecos do Lanterna Verde que eu vejo até hoje em todas as lojas. Então, exatamente. Então, eu acabo tomando muito spoiler antes. Muito spoiler. Mas esse da Funko foi o pior de todos, de longe. Com relação à nota pro filme, eu acho que vocês usam uma escala de... 0 a 10. Escala? Ah, tá, 0 a 10. Eu acho que eu dou uma... Eu acho que eu dou um 9 com muita tranquilidade. Porque para dar um 10, na minha cabeça um 10 é um Cavaleiro das Trevas, sabe? Que é um filme irretocável, assim, em vários aspectos. Quase todos, praticamente. Mas é um filme que, nossa, e o principal ponto positivo do Shazam é esse respeito mesmo ao que o personagem é. E o que o personagem é o que ele é nos quadrinhos. E é uma representação muito fiel. E o filme funciona. E toma a liberdade dos quadrinhos que, como vocês bem lembraram, enriquece a história. De novo, após assistir 2 vezes, posso dizer com certeza que dá pra ver a terceira, dá pra ver a quarta. O filme é bem legal mesmo. Muito bom. E você, Roberto, sua nota? Eu vou dar uma nota 7, Rogerinho. Mas eu gostei muito do filme. Eita! Porque tipo, Roberto odiou 7... o filme? Não. Mas, por exemplo, pra mim é um excelente sinal, cara. Aquele negócio que a gente tá falando da DC se achar. Por exemplo, a Marvel, ela fez um caminho de filmes nota 7 ou menos, sabe? Mas ela achou o caminho. E Shazam, justamente por ser um filme que não se leva a sério, ele é um filme que ele... Como o Ivan falou, um 10 é um Cavaleiro das Trevas, sabe? Então eu acho que tem certos degraus aí que o Shazam não é que ele não alcançou, ele não tentou. Mas o filme 7 é maravilhoso, cara. Ele é mágico, assim como a palavra que ele diz para se transformar em herói. E, assim, todo mundo vai gostar, cara. Eu não vejo motivos pra não gostar de Shazam, sabe? Eu consigo ver até filmes que eu gostei mais pra você não gostar, mas em Shazam eu não consigo. Ele é um filme leve, ele é um filme feito pra todo mundo. Eu acho que esse é o maior mérito dele, assim. Muito bom, muito bom. E você, Leonardo Vicente? Um filme que tem o Sr. Cérebro falando merece um 8. Muito bom, muito bom. Curto e grosso. Né? Caralho, ele foi sucinto, Que nem o né? Sr. Cérebro. E você, André? Eu vou na linha do Ivan, eu dou um 9 e falo orgulhoso desse 9, viu? Porque eu tava esperando muito esse filme, era o filme que eu tava achando da DC que ia ser o melhor, assim, tá com muita expectativa nele, e toda a minha expectativa foi atendida, entendeu? Então, tipo, pra mim é um 9, e ele justamente, ele merece o 9 pelo descompromisso que ele tem, sabe? Ele é, tipo, completamente leve, tipo, vamos fazer um filme de herói pra curtir, independente das amarras que tiver, e é isso. E pra mim ele foi muito assertivo nesse sentido. É um 9 de boca cheia. Muito e bom. você, Carlos? Cara, eu vou dar 9,5 nesse filme. Porque ele é... Primeiro que assim, eu acho que a proposta dele é muito boa. Acho que a proposta dele é exatamente a proposta que um filme do Capitão Marvel tem que ter, que o filme do Shazam tem que ter. E ele cumpre essa proposta perfeitamente. Então assim, eu só não dou 10 porque ele não é um filme perfeito. Mas eu acho que dentro da proposta dele, ele tá bem perto disso. Então eu acho que um 9,5
é uma nota digna desse filme. Então, acho que é isso. Então, podemos ver que todo mundo aqui gostou muito. O Roberto, que é mais cri-cri, né? Deu um 7 ali. Mas agora muito. não pode mais. Não pode dar nota baixa que o filme... O cara que fala que Aquaman é excelente, né? Agora fica me criticando. Mas você tá errado. Mas então, Aquaman é excelente, sim. Sei que tá errado. É que eu não me deixo levar pela paixão que dei vocês. Na média da mesa você tá errado. Pronto. A mesa está errada. Então vamos encerrar agora, indo pros tradicionais jabás. Quero primeiro agradecer novamente o Ivan por ter topado participar. Pô, uma grande honra ver um cara que tá tão envolvido nos grandes eventos de cultura pop e porra, agenciando os maiores desenhistas do Brasil pra fora e tudo. É uma grande honra ter ele aqui falando aqui no nosso projeto tão querido, que é o Mansão Wayne. Obrigado pelo convite de novo. É sempre legal participar e falar mais detalhadamente assim, sobre esses assuntos todos. Muita gente deve achar que eu levo uma vida muito divertida, mas na verdade é trabalho pra caramba. E falta às vezes tempo de falar sobre tudo isso, né? Falar desses personagens. Apesar de estar cercado por amigos que também gostam desses assuntos todos, vocês não têm ideia de quão nerd é a conversa quando junta Ivan Reis, Joe Prado, Marcelo Maiolo. A gente só fica falando de nerdice, não tem como. Mas é muito legal, é muito divertido falar e obrigado pelo convite, viu? É que isso, até aproveito para falar que a porta tá aberta sempre que estiver a fim de falar de algum filme, de um quadrinho, alguma coisa. Pode dar um toque que a gente grava aqui com vocês com o maior prazer. E queria deixar o microfone aberto também para você falar um pouco dos projetos que você está fazendo agora, se quiser divulgar alguma coisa, fica à vontade. Bom, tem de novo a história dos segredos, né? Tem coisas que eu ainda não consigo falar a respeito, mas assim, de programação. A gente tem agora a CCXP em Colônia, na Alemanha, primeira edição do evento, que acontece de 27 a 30 de junho. A gente já anunciou vários convidados, entre eles o Zachary Levi, olha só que coisa. Olha só. Ele estará lá novamente, com a gente na CCXP, agora na Alemanha. E depois disso, a gente tem a Game XP, em julho, lá no Rio de Janeiro, nas Arenas Olímpicas. CCXP em dezembro, né, de 5 a 8 de dezembro, aqui em São Paulo, 6ª edição. E a exposição Quadrinhos, ela deveria ter terminado no dia 30 de março, foi prorrogada e ela vai ficar agora até 26 de maio. Então as pessoas têm mais aí quase 2 meses para visitar a exposição. Visitem que mas tá eu foda. Não, visitem mesmo que vale a pena. Mas eu moro não sei onde e eu não consigo ir para São Paulo. Sim, estamos tentando negociar para que a exposição comece a itinerar. Nada definido ainda, mas esperamos que tenha alguma novidade ainda enquanto a exposição está rolando lá no MIS, vamos ver. E eu já estou planejando mais coisas nessa área, mais exposições, novidades em breve. Bom, e convidar todo mundo para me seguir no Facebook e também no Instagram, @Ivan_Costa. Eu costumo postar bastante coisa lá de coleção e muitas nerdices variadas, então me sigam lá. Muito bom, obrigado mesmo. Roberto II, seus jabás. Eu sempre falo que se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, a casa em vídeo do Mansão Wayne e do Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente. Se você for lá, enquanto você está escutando esse programa, você vai ver que já tem a resenha, a gente viu na cabine o filme, eu e o Leonardo Vicente falando sobre o que achamos. Tem também uma belíssima entrevista que a gente fez com o Ivan durante a CCXP ali no stand da Chiaro Escuro, falando sobre a exposição no MIS, que a gente foi também no dia da imprensa, fizemos imagens, tem... Para você ter uma noção melhor, tem lá vídeo da gente nas áreas e tal, e além do trabalho que o Ivan vem fazendo, que a gente pôde conversar um pouco com ele lá na última CCXP. Muito bom. E Leonardo Vicente, seu jabás? Eu também falo besteira em um monte de outro lugar. O Fala Animal, que é o site, falaanimal.com.br. Então, se você quiser realmente ver matérias e afins, visite lá o site, mas a gente também tá publicando algumas coisinhas no Instagram e no Facebook, também é Fala Animal. Além disso, eu tô todos os meses nas bancas, na Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa, e em breve também com algumas novidades da Editora Heróica.
Muito bom, muito bom. E André, quem conheceu agora o Mansão Wayne e quer ver a gente pelas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast, sempre com muitos posts diariamente sobre o Batman, seu universo e também um pouco sobre o universo DC. Afinal, estamos falando sobre Shazam, não é mesmo? Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Escreve lá pra gente, a gente tá sempre respondendo. E também tem o nosso Instagram, que é o @mansãoN.com.br, que leva o nome do nosso site, né, não, Carlos? É isso aí, mansãoN.com.br é o quartel-general da Mansão Wayne. Lá que a gente coloca todos os nossos podcasts, nossas matérias, tem coluna do Roberto, tem coluna do Vicente, tem coluna de todos os nossos colaboradores. Tem os programas antigos, todos os vídeos que a gente faz em parceria com Hora Suave. Tem muita coisa bacana para vocês visitarem. E temos que lembrar que esse ano é o ano que o Batman está completando 80 anos. Então fiquem de olho que vai vir muito conteúdo bacana lá no site. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente ao Ivan por participar aqui com a gente. E nos vemos no próximo programa. Até lá. Falou.